Quer dizer, você fala um bom inter-relação entre o médico e o paciente é o início de um futuro muito mais promissor. Sim, esclarecimento de dúvidas, né? Não deixar nenhum sinão, porque hoje o paciente, muitas vezes ele chega no seu consultório já com uma ideia. Se der alguma coisa errada, eu posso ganhar um dinheirinho aí. Na verdade é bem isso mesmo, na verdade é bem isso. Então o que é? O médico hoje ele tem que se preocupar com bom tratamento e tem que se preocupar que qualquer eventualidade, né, qualquer intercorrência no meio desse tratamento, ele tenha um respaldo e que possa livrá-lo de futuros processos e indenizações lá na frente. Eu tenho uma experiência mais ou menos 30 anos no mercado, mais de 50 mil pacientes que a gente tem visto, que não quer dizer que tenha sido bem sucedido em todos os casos, mas sem dúvida você tenta fazer o melhor possível, você tenta fazer o melhor possível. Mas eu não tenho sentido malícia por parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes vem te procurar com boas intenções, vem te procurar com uma expectativa de que alguma coisa boa possa acontecer lá na frente. Honestamente, ainda acredito piamente na boa fé das pessoas e que na medida em que eles te procuram com uma intenção de procurar alguma solução lá na frente. É diferente, inclusive, isso que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe uma máfia que, inclusive, encaminha o paciente já para fazer escorregar o médico, porque lá todo médico está obrigado a ter um seguro de malpractice. Então, ele tem uma grana lá atrás guardada para se proteger contra eventualmente essas situações. E eu não gostaria de acreditar que em algum dia nós vamos passar por essa situação de ter que olhar com desconfiança ao paciente, pensando que estamos enfrentando um inimigo e não uma pessoa a quem temos que ajudar e que veio a procurar uma ajuda. Eu acho que o médico nos Estados Unidos, antes de olhar o cara que está na frente dele como um paciente, primeiro avalia se está lidando com um amigo ou se está lidando com um inimigo potencial que amanhã. Então, o que passa nos Estados Unidos, ele tem que fazer todos os exames para o cara. Se vem com um resfriado, vai ter que fazer ressonância de pulmão, tomografia de pulmão, tudo isso, só para ele se prever que amanhã o cara não fala para ele que ele fez uma mala prática e que o resfriado virou uma sinusite que levou ele a um estado de internado e perdeu dias de trabalho com as provas. Mas isso na sua especialidade, né? Na sua área médica não acontece. Se você tiver conhecimento da prática com as plásticas, né? O cirurgião plástico, ele enfrenta isso constantemente. Por quê? Porque a pessoa, quando ela chega para uma plástica, ela viu aquela revista, ela viu aquela foto antes e depois, que é totalmente proibido, né? E ela vai achar que ela vai sair de lá perfeita. E depois? Nenhuma revista sai os erros. Né? Então, assim, ela vai levar só aquela revista, doutor, eu quero ficar assim, ó. Mas aí não é obrigação do médico não fazer um procedimento no qual ele acha que não vai conseguir atingir as expectativas porque ele tem que saber onde ele vai conseguir atingir e estabelecer, eu vou chegar aqui. Esses são onde talvez tenha que ter a maior parte de termos e compromissos em relação ao paciente. Porque aí não tem mais meio, né? Aí é um fim. Então, você não pode. Não. O paciente vai procurar o cirurgião plástico ele vai em busca do fim. Sim, claro. E aí o que o médico tem que fazer? O profissional ele tem que deixar muito claro, é por isso que eu te falo da anamnese, do termo de conscientização dele, por quê? Porque ele tem que saber, o corpo humano ele reage de diferentes formas. Você não pode prometer que você vai ficar perfeito se o seu corpo, o seu organismo vai reagir de uma forma diversa daquilo que você espera. Nós não somos um robô. E isso não é só na cirurgia plástica, né? Isso também na parte da medicina estética. É diferente o paciente chegar com um reuma, ter uma dor, estar numa cadeira de rodas e de repente começar a dar 2, 3 passos, que para ele é um grande avanço, entendeu? Esse é o meio. Mas a paciente vai para quem faz medicina estética e de repente faz uma injeçãozinha aqui, um enxertinho aqui, uma outra coisinha lá, e de repente alguma coisa não ficou do agrado dela, ou queimou alguma coisinha, dá muita dor de cabeça. Eu tive um caso que a cliente colocou botox e pegou um nervo no olho. E o olho dela ficou caído. Como é que fica essa situação? Depois de 6 meses normalmente... Sim, mas
quando ela fez para ir para um casamento, que ela ia ser madrinha, que ia ser depois de 20 dias, como é que fica essa situação? Ela deveria ter falado que estava muito emocionada e que ficava piscando o tempo todo. Esse, lamentavelmente, mas isso é uma fatalidade. Sim. De todas as maneiras, não me consigo imaginar que o colega tenha ido acertar. Não. Por isso que tem que ser de meio e não de fim. E quando você chega com uma expectativa de fim, você tem que deixar isso muito claro, que pode ocorrer essas intercorrências, para que você não seja penalizada depois por uma coisa que você não tem culpa. E o mais importante, inclusive em situações como essas, é provavelmente não deixar de acompanhar o paciente. Sim. Não deixar de dar o atendimento, dando a entender que a fatalidade pós-tratamento, isso. Mas nesse caso, o importante é o pós. Né? Porque a negligência de fugir do paciente é muito pior que o insucesso do tratamento. Né? Porque é muito mais fácil aceitar que alguma coisa não deu certo, que daqui a uns meses isso vai se recompor e que depois que se recompõe poderá ser feito algum outro procedimento para tentar recuperar isso. Porque um dos grandes problemas é, às vezes, acontece uma fatalidade, acontece uma situação não das melhores do mundo e o cara deixa de dar atenção, não atende mais o telefone. O médico fica tão assustado, porque o médico ele tem pavor de qualquer erro. Ele fica tão assustado que ele quer desaparecer. Mas esse é um dos piores erros que ele pode fazer. Sim. O paciente tem que sentir confiança, né? Tem que saber de que ele sabe das suas limitações e, apesar disso, ele vai tentar fazer todo o possível. Eu vou te contar, inclusive, um caso surpreendente, um cirurgião gástrico, foi uma coisa muito familiar, e ele até estando nos Estados Unidos, como aconteceu esta semana, recebeu uma ligação telefônica lá nos Estados Unidos, quando estava fazendo compras em algum lugar, não conseguiu, quando pegou o telefone, ligou de volta para o paciente dos Estados Unidos para dar uma satisfação. Isso é o que marca a diferença com os pacientes. Você sempre tem que estar de prontidão, por muito que seja uma besteira, por muito que ele precise só uma palavra de apoio, mas essa é a função mais importante do movimento. Mas às vezes é uma besteira para você que conhece do assunto. Para o paciente, naquele momento, aquilo é vital. Por isso que, como você não pode avaliar a severidade do que aquilo que está referindo, é muito importante você sempre estar presente nos momentos mais importantes da vida. Isso mesmo. Pois, nós chegamos ao final, adorei a entrevista. Apesar de você ter chegado aqui muito tensa e preocupada, você se saiu maravilhosamente bem, você está de parabéns. Esta entrevista é apenas uma forma de você começar a degustar do que se trata. Logo você estará aqui junto conosco. A gente está com planos daqui a um mês e meio, além do X-Stream, entrar na TV aberta e, evidentemente, também estaremos juntos nessa oportunidade. Quero dar a oportunidade de você se despedir de todo mundo que nos acompanha, parabenizar por ter um belo papel feito aqui e pelo papel que você faz com todos os colegas que correspondem à ANBO e aos colegas da medicina em geral. Eu que agradeço a oportunidade, Efraim, e espero ter colaborado de alguma forma com os colegas. E fica aqui o meu muito obrigado a todos. Obrigado novamente por ter estado, você colaborou muito, você foi nota 10. E a todos os colegas, a todo mundo que nos está assistindo, uma ótima semana. Aproveitem para rever os programas que já estão no X-Stream, à disposição de vocês, 24 horas por dia. E segunda-feira estaremos com o Dr. Fábio Santos, que é o novo presidente da ANBO, nos mostrando todos os projetos futuros que a ANBO tem a curto, a médio e a longo prazo. Uma boa noite e uma ótima semana.